Olá, alunos! Estamos aqui para agora passar a vocês orientações sobre a semana 4 do PET volume 1. A semana 4 tem como tema perfil etário da população mundial. Vamos lembrar que a palavra etário se refere à idade, é aquilo relativo à idade, ou seja, você vai ver um texto na sua apostila que fala vários aspectos relacionados à população mundial, principalmente a questão de faixa etária de idade. Leia o seu texto com muito carinho. Você vai ver a definição, os conceitos relacionados a alguns termos usados sobre os assuntos estudados sobre população mundial. Depois que você estiver feito a leitura destes termos, deste texto, você vai chegar na seção para saber mais. Nesta seção, você clica no link, abrirá para você um breve vídeo com um pouco mais de orientações sobre o assunto, te deixando mais preparado para resolver as atividades. Vamos para as atividades agora? A atividade 1 nos pede o seguinte: as taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional no que concerne ao seu. No que concerne, quer dizer, no que está relacionado ao seu. Opção A, nível de fecundidade, crescimento natural, crescimento absoluto ou índice de densidade demográfica. Depois que você resolver essa questão 1, você vai observar algumas pirâmides etárias do Brasil sobre população brasileira para ter condições de fazer as atividades 2 e 3. Olhe para a sua apostila, que há nela a representação de 3 pirâmides etárias. Todas as 3 são relacionadas à população brasileira, em 3 períodos diferentes: 1980, 2015, 2050. Pirâmide etária é esta forma gráfica de representar a população brasileira, considerando-se idades, considerando-se homens e mulheres. A pirâmide etária, no caso desta representação, está mostrando em cor azul claro mulheres, está representando na cor verde homens. Observe na reguinha que está abaixo na pirâmide etária que existem numerações e há uma coluna no meio também com numerações. Estes números que estão no meio da pirâmide etária, eles informam sobre a idade da população. Então, você olha na base da pirâmide, você olha no meio da pirâmide e você olha no topo da pirâmide. Onde estiver mais largo, indica onde tem um maior número de população naquela idade. Bom, vamos para a atividade 2? Descreva a dinâmica populacional brasileira nos anos de 1980 e 2015. Você observa as pirâmides e você descreve, ou seja, você organiza um pequeno texto contando com as suas palavras como foi essa dinâmica neste período de tempo. O que foi acontecendo? Será que neste período de tempo a população brasileira foi se tornando maior lá na faixa de idade, na faixa etária dos novinhos, crianças? Será que foi na fase da adolescência? Será que foi na fase adulta? Ou será que cresceram os idosos? Observe estas alterações e faça um parágrafo escrevendo como foi acontecendo essa mudança ou essa dinâmica na população brasileira. Vamos para a atividade 3? Explique qual a projeção feita pelos estudiosos para a população em 2050, considerando as crianças e jovens, os adultos e os idosos. Quais os desafios a serem enfrentados com a mudança no perfil etário? Volte os seus olhos para a pirâmide outra vez. Veja que a última delas
traz uma data de 2050. Como está previsto que vai estar a população brasileira lá em 2050? O autor da pirâmide fez uma projeção que lá nesta data vai ter uma maioria de crianças e jovens no Brasil? Ou será que a maioria da população brasileira vai estar entre jovens e adultos? Ou será que vai ser idosos? E se for, que desafios serão enfrentados nessa mudança de perfil etário? Será que o governo vai ter preocupações a mais com a população idosa? Ou com a população jovem ou adulta? Pense com atenção, reflita e organize a sua frase de resposta com bastante clareza. Tudo bem? Podemos ir agora, então, para a atividade 4. Atividade 4 fala para nós sobre uma reportagem que fala sobre o crescimento da população brasileira. Esta reportagem foi publicada em uma revista científica e a revista publicou uma tabela relativa aos grupos etários, considerando-se de 1970 a 2050. Claro que para 2050 é uma projeção, não há certeza sobre os números. Uma projeção é um cálculo feito baseado em como a população vem crescendo nos últimos anos. A tabela, ela tem uma legenda com 3 cores diferentes. Em branco, população abaixo de 15 anos, cinza, população entre 15 e 65 anos, e em preto, população acima de 65 anos. Vamos ver agora o que você vai fazer baseado na tabela. Você vai ver que há opções. Opções, Brasil ainda um país de adolescentes? O Brasil chega à idade adulta? O Brasil troca a escola pela fábrica? O Brasil de cabelos brancos? Dessas 4 opções, qual seria o melhor título para esta tabela? Você escolhe e assinala a melhor opção de acordo com o seu raciocínio. Atividade 5, observe a imagem. Temos aqui um quadro com uma imagem com o seguinte título: Éramos 6, seremos 3. Para quem não sabe, Éramos 6 foi um nome dado a um livro de literatura brasileira que ficou muito conhecido décadas atrás e posteriormente inspirou a produção de uma novela com o mesmo título. Isto em referência ao fato de que, em anos anteriores, em décadas anteriores, as famílias brasileiras eram sempre numerosas em relação aos filhos. Ou seja, o número de filhos por mulher era sempre maior do que o que costuma ser nas famílias atuais. Éramos 6, seremos 3, faz uma referência a essa redução de número de filhos por mulher. Você vai observar a imagem, vai observar as informações e os desenhos. 1960, 1980, 2000, 2020, que é o ano que nós estamos. Bom, depois de observado, você vai fazer as respostas das opções abaixo. Cite 2 motivos que levaram à redução da população na taxa de fecundidade no Brasil. Olhe para a imagem, junte com os outros conhecimentos que você já obteve do assunto até aqui. E escreva com as suas palavras 2 motivos, 2 acontecimentos, 2 razões. Por que será as mulheres brasileiras estão tendo menos filhos nos últimos anos? Opção B, o que representa a taxa de fecundidade? O que é esta taxa? O que ela representa? Caso você tenha esquecido, volte no texto que está indicado para esta semana. Leia novamente os conceitos que estão ali, que vai auxiliar você. Você poderá organizar com as suas palavras, mas precisa ter coerência na resposta, certo? Quando você terminar a opção B,
Confira todas as 5 atividades, confira se você iniciou as respostas com letra maiúscula, se você colocou pontuação, principalmente no final. Desejo que ao final deste PET, você tenha adquirido novos conhecimentos na geografia, tenha ampliado a sua visão sobre a população mundial. Desejo um bom aproveitamento e até uma próxima oportunidade.